Graças a Deus. Vamos lá. A destruição das religiões, parte 1. Gênesis 6, do versículo 1 ao 4, Apocalipse 17, versículo 16. Pelo evangelista Jumozan Santos. Esse estudo tem o propósito de nos levar a uma disposição mais firme em buscarmos o verdadeiro sentido da nossa fé que vence o mundo. Entraremos em questões difíceis de explicar e também de entender se não for dada devida atenção às mesmas. Não se trata de uma imposição do conhecimento, mas sim de uma oportunidade para refletir nesses assuntos que não podem ser desprezados por nós que servimos ao único Deus. A Bíblia Sagrada nunca teve a intenção de nos fornecer provas que sirvam de amparo para as ciências do passado, do presente e do futuro. Passagens como Eclesiastes 3, verso 11, Deuteronômio 29, verso 29, são exemplos dessa afirmação. Porém, a mesma Bíblia nos incentiva a buscarmos a revelação divina para assuntos que não estão colocados de maneira tão clara como gostaríamos. Por exemplo, Jeremias 33, 3 e Daniel 2, 22. Num primeiro momento, nossa curiosidade é inicialmente atingida, para então essa curiosidade transformar-se num grande relacionamento com o Criador. E esse é o objetivo das coisas escondidas. Veja o exemplo de Moisés. Algo curioso o atraiu, uma sarça que queimava, mas não se consumia. E depois daquele encontro, o homem Moisés não foi mais o mesmo. No final deste estudo, conseguiremos fazer uma ligação direta entre o primeiro e o último livro da Bíblia, no que tange a este assunto. Em Gênesis temos o registro do início das religiões e em Apocalipse temos o fim de todas as religiões. Como você possa mencionar. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar. Isso quer dizer que algo que um dia foi ligado está desligado e o homem, através da religião, tenta novamente refazer essa ligação. Quem serve ao único Deus como nós o servimos não precisa religar nada, pois isso já foi feito pelo próprio Deus na pessoa de Jesus. Agora, quem não tem esse conhecimento passa a vida toda tentando religar, e é dessa forma que as religiões são mantidas. Quem serve a Deus desenvolve a salvação com temor e tremor. No livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, temos uma clara referência sobre o avanço do conhecimento humano. E esse avanço tem levado o homem a se questionar sobre sua própria existência no mundo e qual o real propósito de tudo que existe. E nesse desejo de saber as respostas, o ser humano faz pesquisas e aprende mais. E aprendendo mais, faz outras perguntas, e o que o leva a fazer mais e mais estudos. Assim ele chega a conclusões sobre muitos assuntos. Porém, alguns desses assuntos continuam sem respostas, e o mais grave de tudo isso é que ele encontra provas físicas de que nem tudo que existe dispõe na forma como dizemos ser. Temos ramos do conhecimento que têm se deparado com achados que são inexplicáveis através dos métodos tradicionais. Podemos mencionar a astronomia e a arqueologia, entre outras. A ciência ensina que o homem veio do macaco e o macaco das bactérias, e tudo isso num processo evolutivo. Nós cremos que o homem foi formado do pó da terra e que os animais, apesar de terem sido formados primeiro que o homem, são inferiores a nós. Para tudo a ciência precisa de provas. É o ver para crer. Nós que andamos por fé não precisamos que provem-nos a palavra de Deus. Precisamos sim é crer nela. Admitimos sim que o tempo em que tudo se formou está fora do nosso conhecimento. Na palavra de Deus existe a linguagem literal, ou seja, aquilo que está escrito é exatamente o que deve ser entendido, como por exemplo, a crucificação de Jesus. Ele foi realmente crucificado. Existe também a linguagem alegórica, ou seja, aquilo que está escrito é tão somente uma comparação com o que se quer dizer, como por exemplo na carta de Gálatas capítulo 4, versículo 24. Agora, como e quando saber se a linguagem é alegórica ou literal? Bem, daí surge a necessidade de fazermos o que Jesus nos ensinou, ou seja, examinarmos as Escrituras.
Examinando a palavra de Deus, encontramos situações em que o uso do exagero torna-se necessário para exprimir a gravidade do assunto abordado, como por exemplo no livro de Daniel, capítulo 4, verso 22. Literalmente, a grandeza de Nabucodonosor não cresceu até ao céu, e literalmente, o domínio dele não chegou até a extremidade da terra. Temos também o caso em que Deus diz ao profeta Elias que conservou 7.000 homens não idólatras. E sabemos que esse número não é literal e sim alegórico, pois em Romanos 11, do 4 ao 5, temos a real interpretação do assunto. A destruição das religiões, parte 2. Pelo evangelista João Mozan Santos. Vamos entrar agora diretamente em Gênesis 6, do verso 1 ao 4, fazendo perguntas e respondendo-as. Em relação ao dilúvio, houve de fato um dilúvio? Sim, Jesus o confirma para nós em Lucas 17, 27. As águas do dilúvio cobriram todos os altos montes debaixo do céu? Sim, não porém esta terra que hoje conhecemos da forma como estão distribuídos os seus continentes, mas no período que conhecemos como Pangeia. Nesse tempo, havia apenas um só continente, pois os mares se ajuntavam num só lugar. Confira em Gênesis 1, do 9 ao 10. A divisão dos continentes se deu somente nos tempos de Peleg, que significa divisão. Gênesis 10, 25. Quem são os chamados filhos de Deus? São os anjos que até aquele momento eram santos e que após esse evento os mesmos passam a ser conhecidos como aqueles que não guardaram seu estado original ou próprio. Confira em 2 Pedro 2, verso 4 e Judas, verso 6. Devemos ter em mente que Deus fez e faz a sua criação com plena liberdade. É o que conhecemos como livre-arbítrio. Hoje, se um anjo quiser se rebelar, ele pode assim fazer, a qualquer momento. Se você que está ouvindo este estudo quiser desviar-se da fé, pode fazê-lo. Agora, é claro que Deus estabelece limites que, se forem ultrapassados, terão consequências terríveis, como afirma o Salmo 67, verso 7. Sabemos pela palavra que cremos que os anjos são mais poderosos que os homens. Hebreus 2,7 afirma isso, que eles têm o seu próprio conselho. Daniel 4,17 afirma isso, que eles têm um conhecimento maior que o nosso. Daniel 10, verso 14 também confirma isso, que podem transformar em coisas não humanas. Salmo 104, verso 4, que podem se materializar como seres humanos e, é claro, participando assim de nossas necessidades e satisfazendo-as. Gênesis 18, 8. Ora, dentro dessa percepção, não se torna difícil para nós entendermos a atração que um anjo materializado pode ter sentido pelas filhas dos homens. Vale lembrar que um anjo em seu estado original assume a disposição de não se casar e não se dar em casamentos. Agora, após essa união irregular entre seres do céu e seres da terra, surgiu uma raça de pessoas muito, sobremodo avançada em muitos aspectos, tanto na questão da força física, agilidade, quanto no conhecimento. Essa força, aliada ao conhecimento, levou a humanidade da época a um progresso inimaginável para nós da atualidade. Esse progresso foi de tal modo intenso e grandioso que culminou em grande fonte para a maldade e perversão do homem. Compare essa afirmação com o nosso próprio progresso científico e veja os resultados. Bombas nucleares, guerras com alta tecnologia, etc. A tudo isso que foi mencionado acima, o servo de Deus, Moisés, chama de antiguidade. E aos filhos dessa união irregular, Moisés chama-os de varão de renome. Se você tem dificuldades em conceber isso tudo, quero lembrar-lhe de que até mesmo as descobertas científicas que ainda não foram realizadas, quando o forem, não poderão ser chamadas de novas. Em Eclesiastes 1, do 9 ao 11 e 3, verso 15, dizem assim: o que é, já foi, o que há de ser, também já foi.
Como nós lemos, houve um progresso científico não autorizado por Deus e houve também um avanço tenebroso para a maldade, o que levou o Criador a dar cabo dessa humanidade miscigenada. E assim veio o dilúvio, destruindo tudo e a todos. Porém, dessa antiguidade permaneceram vestígios, evidências e provas contundentes de sua existência, que atualmente não podem ser explicadas por quem não considera a palavra de Deus como verdade. Voltemos a falar sobre os anjos que abandonaram o seu estado original. É certo pensar e entender que esses anjos transmitiram muitos de seus conhecimentos aos seus filhos e, por assim dizer, aos moradores da terra. É claro que esses filhos dessa união irregular, por terem recebido em primeiro lugar esses ensinamentos, alcançaram um lugar de proeminência no mundo de suas épocas. Daí serem eles os varões de renome. É razoável também concluir que os anjos possuíam uma compreensão muito vasta sobre os poderes dos céus, inclusive desse céu que está exatamente acima de nós. Hoje, nós admitimos que a posição da Lua influencia as marés. Sabemos que as explosões solares interferem no campo magnético da Terra. Sabemos que planetas perturbam as órbitas uns dos outros e que isso traz consequências que influenciam na natureza dos próprios planetas. Olhamos para o céu a fim de saber se o tempo será bom ou não. Lucas 12, do 54 ao 56, Jesus afirma isso. Esse conhecimento que nossos olhos podem ver é muito pequeno, pois vivemos poucos anos, como afirma o Salmo 90, verso 10. Agora imagine seres que foram criados antes de nós e que sabem como tudo funciona e que não são interrompidos pela morte e que num dado momento passam a revelar para o homem de suas épocas todo esse conhecimento. Meu amigo, é assustador. O que para um anjo é algo simples de entender, para o homem natural é extraordinário e muitas vezes inexplicável. O homem, por não ter outra forma de admirar tamanha revelação, chamará os anjos de deuses e aos seus filhos de semideuses. Segundo a palavra de Deus, esses anjos caídos foram presos, porém seus filhos, os nefilins, ou gigantes, continuaram na terra antes do dilúvio e se multiplicaram e ensinaram outros que ensinaram outros, e assim esses conhecimentos foram sendo passados e registrados em pedras, blocos de argila, imagens de metal e tudo do gênero. Após o dilúvio, a geração amaldiçoada de Canaã, você deve recordar quando Noé ficou embriagado e amaldiçoou seu neto Canaã, essa geração se encarregou de repetir todo o comportamento que fora reprovado por Deus. Confira em Levítico 18, verso 24. Lembre-se, Canaã foi a terra para onde os israelitas foram para destruir os seus moradores. O conhecimento ensinado pelos anjos caídos e registrados por seus filhos foi a direção tomada por aqueles que não conheciam ao único Deus. Dessa forma, espero que você tenha entendido como se iniciaram as religiões.